Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o NAT dentro do FortiGate, os três tipos de NAT, tá bom? Vou tentar passar aqui da forma mais prática que eu consegui aí para vocês, tá? Então é isso, vamos pro vídeo, espero que você aprenda alguma coisa, tamo junto. Fala aí pessoal, então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o NAT. E aí, eu trouxe aqui um artigo, né? Porque assim, eu acho que o artigo ele fala melhor do que eu, as minhas palavras, né? Eu sou mais um cara mais técnico, eu tenho um pouco de dificuldade para ensinar. E aí eu acredito que eu trazendo aqui um pouco a teoria, fica mais fácil de vocês compreenderem, beleza? Eu sei que muita gente que está aqui já sabe o que que é NAT, né? Porque aprendeu, sei lá, com roteadores Ciscos, ou veio da faculdade já sabendo. Porém, a gente precisa recapitular aqui, né? Porque tem gente que não sabe, beleza? Então, vamos lá. O problema com endereços IPv4 é o título. O endereço IP é usado como um identificador de endpoint em comunicações baseada em IP. É como um número de telefone. Quando você quiser ligar para outra pessoa pelo celular, diz que o número do telefone dela. A chamada é estabelecida entre os números de telefone. Até aí tudo bem, né? Eu tenho um telefone aqui, eu tenho que discar para o outro, eu ligo para o número. É como se fosse um IP. A operadora entrega um IP no roteador da sua casa. E aí, se eu quiser fazer uma chamada para a sua casa, eu tenho que chamar o IP da sua casa, ou da sua empresa, e assim vai. Da mesma forma, quando o dispositivo deseja se comunicar usando comunicação IP, ele envia os dados para o endereço IP da extremidade remota. A comunicação é estabelecida entre endereços IP. E aí, tudo bem. Todo celular tem um número de telefone. Da mesma forma, todo dispositivo precisa de um endereço IP para enviar e receber dados através de uma rede IP. Até aí, tudo bem, né? Nenhuma novidade. Vamos seguir aqui. Os endereços IPv4 são limitados em número. Um ponto-chave aqui é que, por padrão, um endereço IP tem 32 bits de comprimento, o que significa que existem apenas 4 bilhões aqui, não sei, 4 bilhões, tem vários números aqui, possíveis endereços IP exclusivos, e eles foram oficialmente esgotados em abril de 2017. Então, pessoal, não temos mais IPv4 para dar para todo mundo. As empresas já têm um número fixo de endereços IPv4, né? E como as operadoras não têm mais IP para ficar dando para todo mundo, a gente tem um problema aí, né? Porque e se um novo cliente quiser entrar, como é que a gente faz a melhor atribuição de endereços IPs numa rede, né? Então a gente precisa utilizar o NAT. Então vamos continuar lendo aqui, tá? É isso, novos endereços nunca poderiam ser produzidos. O espaço de endereço IPv4 é um recurso finito, beleza? A ideia original, quando o protocolo de internet foi introduzido pela primeira vez, era que toda organização pediria e receberia um intervalo de endereços IP, e os endereços IP seriam únicos e não reutilizados. As pessoas pensaram que tínhamos tantos endereços IPv4, 4 bilhões, que todos teriam um IP único, que ninguém mais usa em qualquer lugar do planeta. E aí aqui embaixo ele traz uma figura ilustrando aqui, né, a IANA dando os endereços IP, né? Então, na década de 90, aqui está, pega este bloco exclusivo de /16. Não se preocupe, nós temos muito. Então, a gente tem aqui a IANA, né? Ela é a organizadora ali, quem faz a distribuição dos endereços IP. E aqui a gente tem as operadoras, as empresas de telecomunicações. Podemos ter um intervalo de endereço IPv4, e aí fazia aqui, entregava um /16, um /8. Cara, um /16 é muita coisa, né? Muitos endereços ali que você pode ter. Beleza? Vamos descendo aqui. Então, o órgão regulador da internet estava dando blocos grandes e elegantes de endereço IP, /8, /16 ou /24, para todas as organizações que solicitavam. Este modelo funcionou por um tempo. No entanto, em meados da década de 1990, tornou-se extremamente evidente que a internet estava crescendo tão rápido que ficaríamos sem endereços em poucos anos. Beleza? Então, as pessoas perceberam que precisávamos de um novo protocolo IP que suportasse mais endereços. Então, o IPv6 foi introduzido. Este protocolo usa endereços de 128 bits em vez de 32, permitindo endereços de 2128.
No entanto, a maioria das organizações já havia investido muito dinheiro na adoção do IPv4. Eles não estavam dispostos a reinventar tempo e dinheiro para migrar o IPv6, então estavam procurando outra solução. A solução surgiu através da combinação de dois padrões de rede que trabalharam junto para economizar espaço de endereço IPv4. Endereço IPv4 privado e tradução de endereço de rede, NAT. Então, como explicado aí no texto que eu acabei de ler para vocês, a gente tem endereços IPv4 finitos, eles não são infinitos. Então, a operadora te entrega um endereço IP, dependendo do seu contrato, ou vários endereços IPs, e aí você tem que administrar aqueles endereços da melhor forma possível. E para isso, a gente utiliza o NAT. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que a gente configura o NAT no FortiGate. Por que configurar o NAT no FortiGate? E geralmente a operadora chega com o roteador e você já é o segundo salto ali depois da operadora, né? Você pode ser o default gateway da rede. Então você basicamente vai fazer ali toda a tradução de endereço. Bom, eu fiz um laboratório aqui para demonstrar algumas soluções de NAT de origem e NAT de destino. Eu vou dar só uma pincelada aqui para que a gente já possa ir para a prática, beleza? Então, aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho a minha empresa XPTO e ela possui um endereço de IP privado. E aí eu preciso que ela saia para a internet, né? Chegue aqui no Google ou na Cloudflare, que está hospedado na minha operadora, porque dentro da minha empresa eu não sei onde fica o Google ou o Cloudflare. Quem vai fazer isso para mim é a própria operadora. Então eu preciso sair com o meu IP público e também aqui do nosso lado direito, eu tenho a minha casa. Então, eu vou simular, né, que da minha casa eu queira acessar um servidor dentro da minha empresa. Quando eu quero sair da minha casa e chegar para dentro da empresa, eu tenho um Destination NAT. E quando eu quero sair da minha empresa para a internet, eu tenho um Source NAT. Beleza? Combinado? Então, vamos para a prática. Vamos para a parte mais legal agora. Vamos fazer o teste de NAT. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, primeiro no nosso FortiGate, as interfaces. Então, eu tenho a minha interface de LAN, 172.16.10.1. Esse endereço não pode ser roteado na internet. Na verdade, se você mandar esse 172.16.10.1 ou qualquer endereço dentro da RFC, o próprio roteador da operadora vai descartar esse pacote, tá? Ele não vai receber ali no BGP. Então, o que que acontece? A gente precisa sair aqui com o endereço de WAN, o endereço público, tá? E aí, como é que a gente faz essa artimanha? Primeiro, a gente precisa ter uma política de firewall, né? E dentro dessa política, a gente tem aqui a opção de NAT, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a nossa LAN para a WAN. Então, a nossa origem, 172.16.10.0/24 para qualquer destino, né, que seria a internet, em qualquer serviço aqui, que é uma política para saída de internet. E a gente tem o NAT habilitado. Eu vou deixar essa primeira opção aqui só para a gente testar, tá? Essa opção está falando o seguinte: usar o endereço de saída da interface, beleza? Então, eu vou dar um OK aqui. Eu vou pegar uma das nossas máquinas, vou pegar essa VPC9 aqui, vou escrever IP DHCP, só para a gente pegar um IP aqui do nosso servidor de DHCP. E aí eu quero que esta máquina VPC9 pingue para o nosso endereço aqui do Google. Será que ela vai pingar? E ela está pingando, beleza? Vamos pegar o endereço dela aqui, ó, 172.16.10.3. Vou dar um copy. Vamos tentar localizar esse tráfego lá no nosso FortiGate. Bom, estou aqui no log report, forward traffic, e a gente vê aqui os nossos 5 pacotinhos do ping. 5? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Se eu der um double click aqui em cima desse tráfego, eu posso ver que aconteceu uma tradução de NAT. E aqui no próprio log ele me mostra que é um source NAT, né? Então, esse endereço
de endereço privado, um 72.16.10.3, acabou se transformando num 86.232.6. E é só esse endereço que a operadora vai ali reconhecer como válido, tá bom? Eu quero mostrar para vocês agora o outro source NAT que a gente tem. Então, se eu vim aqui na minha regra, né? Eu vou dar um edit aqui e eu tenho uma outra opção. Usar o IP dinâmico de um pool. O pool significa piscina. Então, se eu clicar aqui em cima, ele vai pedir para selecionar um endereço dinâmico. E eu não tenho nenhuma entrada. Eu poderia criar ela direto aqui, ou eu posso vir aqui dentro de File de Policy Objects, IP Pools. E aí eu poderia criar um novo aqui, beleza? Aí eu posso dar um nome aqui, XPTO. Eu tenho 4 tipos de endereço, que é o overload, 1 para 1, porta fixa e o alocação de porta bloqueada, beleza? Aí eu posso ter o NAT64 e o ARP reply e também o nosso endereço de IP externo, tá bom? Eu não vou dar muitos detalhes aqui desse IP pool e vou deixar vocês pesquisarem aí um pouco mais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Destination NAT agora. Agora eu queria demonstrar para vocês o Destination NAT, né? Que é basicamente o seguinte. Vamos supor que você esteja aqui, ó, na minha casa, né? Que seria a sua casa, o seu roteador ali, o Wi-Fi. E você quisesse acessar um servidor, um dispositivo dentro da rede da empresa, né? Então, o que que você faria? Você ia vir com o seu IP público, né, do seu roteador, até o IP público da empresa, porque você não vai conseguir chegar em um 72.16.10. Esse endereço pode até ser o endereço do roteador da sua casa. Então, a gente precisa fazer com que o endereço público, né, ele se torne um endereço privado. E isso daí é conhecido como Destination NAT. E para isso, eu fiz aqui um apontamento de 1/30 para dentro do nosso Firewall. E agora do nosso Firewall, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente cria o Destination NAT. Bom, como que nós iremos fazer? Aqui dentro de Policy Object, nós temos os Virtual IPs. E é aqui que a gente configura os DNAT, tá? Então, eu vou criar uma nova política aqui, o criar um novo. Vai se chamar XPTO. E eu posso colocar aqui a interface, né? Então, vai ser a minha interface de WAN. O endereço IP externo, vamos voltar lá na topologia só para pegar? 186.232.9. 186.232.9. Vai mapear para qual endereço IP público? Então, pode ser 172.16.10.3, que é o nosso VPC aqui, o VPC9. Deixa eu só confirmar. Show. 72.16.10.3. Então, beleza. Então, toda vez que aqui a minha casa chamar este endereço 186.232.9, porque o 8 é a rede, né? O Firewall vai fazer uma tradução aqui para o nosso VPC9. Vamos ver isso na prática? Vou dar um OK. E agora eu preciso incluir isso dentro de uma regra de Firewall. Vou criar ela bem rápido aqui, tá? Então, pessoal, criei aqui a nossa política, tá? Eu vou mostrar ela para vocês. Então, qualquer coisa que vier da minha WAN e for para a minha interface LAN, a origem vai ser qualquer origem e o destino vai ser aquele grupo que a gente criou, né? O Virtual IP. E se a gente der uma olhada aqui, é basicamente um endereço externo para dentro de um endereço interno, beleza? Qualquer serviço, eu vou desabilitar aqui o NAT, vou dar um OK. Agora eu vou lá na minha casa, vou dar um show aqui, deixa eu só ver se está com IP, já está com IP. E aí eu vou fazer o ping lá para o nosso endereço. Então, ping 186.232.9. E como você pode ver, está pingando. Beleza? Vamos pegar esse endereço aqui público. E aí eu vou lá no nosso firewall para ver se gerou algum tipo de log.
Bom, pessoal, eu estou aqui com os logs já, né? Então a gente pode ver aqui que bateu já no Policy ID 2, que é da internet para LAN. E vocês podem ver que eu tenho um endereço de IP público chamando outro endereço de IP público. Se eu der dois cliques aqui, eu posso ver as mesmas informações, né? Então, NAT Translation, nesse caso vai ser o Destination NAT, e ele não vai aparecer aqui no Source, ele vai aparecer no Destination. Então, este endereço foi chamado e aí ele foi traduzido para 172.16.10.3. Fechado? Então é isso. Muito obrigado para você que acompanhou. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, não esquece de se inscrever. Me chama aí para uma consultoria para a gente fazer algum projeto. Vamos aí ficar em contato, beleza? Tamo junto, pessoal. Aquele abraço e até mais. Falou!